temos como iniciar essa aula sem falarmos sobre anatomia e fisiologia respiratória desses bebezinhos, né? E desses pacientes. Então, primeiramente, gente, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar para vocês. Essa aqui, ó, é Pichuca, certo? Pichuca, ela é minha companheira. E todas as aulas que vocês tiverem comigo, com certeza vocês vão estar vendo Pichuca também. Então, vira e mexe para mostrar alguma técnica, alguma manobra, ou até mesmo ilustrar melhor para vocês, vocês vão estar vendo aqui Pichuca, certo? Quando a gente fala, então, da anatomofisiologia das vias aéreas, né, superiores, é importante enfatizar, primeiro, que a cavidade nasal tem uma alta resistência ao fluxo aéreo. Vejam, a narina aqui de Pichuca, ela tem os orifícios pequenos, né? Quanto menor é esse orifício, maior vai ser a resistência à passagem do fluxo aéreo. Então, quando comparado ao adulto, nós falamos que essa resistência vai mais ou menos ali a 4 vezes maior, certo? Então, a resistência 4 vezes maior. O peso da cabeça é relativamente maior com relação ao peso do corpo nessa primeira infância, certo? Meninas, como eu não estou me vendo, se em algum momento ficar difícil de visualizar as técnicas ou a boneca, vocês podem sinalizar, pode abrir o áudio rapidinho e falar, certo? É só sinalizar. Além do peso relativamente grande da cabeça, também temos que ter cuidado com a tendência de flexão excessiva. Então, o que que acontece, gente? Se essa cabeça ela é mais pesada, quando eu posiciono o meu paciente, ela vai ter uma tendência maior a fazer esse movimento. Flexão excessiva da cabeça. Se eu tenho uma flexão excessiva da cabeça, o que é que vai acontecer aqui com a passagem de ar? Vai também ter o fluxo aéreo reduzido, certo? E isso, qual é o problema disso, né, Mai? Pronto, o problema disso é justamente o risco para obstrução aguda das vias aéreas, certo? Além disso, a mandíbula aqui, ela vai ser pequena e arredondada. E isso vai fazer com que haja um menor espaço para a cavidade oral e para a predisposição da língua nessa cavidade, certo? A localização da laringe, ela é mais alta, tá? Comparado aqui à do adulto. E isso também vai favorecer uma obstrução das vias aéreas, certo? E outro fator importante que é imprescindível de enfatizar aqui é que a respiração ela é exclusivamente nasal até o 6º mês. Então, até o 6º mês de vida, essa respiração vai ocorrer apenas pelo nariz. Mas por que que é importante saber disso, gente? Se eu sei que o meu bebezinho, ele só vai respirar pelo nariz, uma sujidade, uma E mentindo? Oi, Carolzinha? Não, desculpa. Eu Ah, vou arrumar aqui o áudio aqui. pronto. Então, se a respiração ela é exclusivamente nasal, o que é que acontece? Esse bebê, ele vai ter alguma obstrução, vai ter uma dificuldade, né, a passagem de ar, tá? Então, as vias aéreas superiores, elas são mais largas na parte superior e acima da glote e se estreitam abaixo da laringe na área subglótica, tá? O formato também, ó, diferente do adulto, é em formato de funil. Se tem alguém com áudio aberto, gente? Se tem o formato em funil, qual é o problema disso, né? É, mas Isso eu não vai me predispor dá. ainda mais ao estreitamento, né? A redução da passagem de fluxo aéreo naquela região, tá? Isso também é uma das explicações para que os tubos, né, de RN, para que os tubos de RN não tenham cuff. Vocês já perceberam que os tubos, geralmente, de recém-nascido e de lactente, não apresentam cuff? É justamente por quê? Porque essa via aérea, ela tem
esse formato mais afunilado. Então, como ele tem esse formato mais afunilado, na teoria, ele não vai, esse tubo, ele vai ficar melhor posicionado, certo? Tá falando o quê? Eu só ver. Então, vimos que essa cabeça ela é desproporcional e essa característica associada ao tônus muscular, ainda insuficiente, pode ocasionar também essa flexão aguda da coluna cervical. Processo esse que vai acabar favorecendo o que a gente falou, né? Redução da passagem de fluxo aéreo. Maravilha. Tu consegue ver seu áudio? Eu acho que eu não consigo fechar por aqui. Parou de falar? Quer que eu tente te desligar? Ah, conseguiu. Pronto. Ótimo. Abriu de novo, Carol. E agora? Abriu. Eu acho que eu consigo fechar aqui. Pronto, fechei. Joia. Pronto. Além disso, gente, quando a gente vai falando agora da anatomofisiologia das vias aéreas mais inferiores, o que é que acontece? Temos um suporte cartilaginoso pouco eficiente nesses bebês, e isso vai garantir uma menor quantidade de tecido de sustentação. Vamos pensar comigo, se eu tenho menos suporte cartilaginoso e uma menor quantidade de tecido de sustentação, o que é que vai acontecer com essa via aérea? Ela tem uma maior predisposição para colabamento, certo? Então, essas estruturas, elas são imaturas, elásticas e altamente complacentes, tá? O número de alvéolos, a título de curiosidade, durante o nosso nascimento é de cerca de 20 milhões. E pasme, gente, quando essa criança tem mais ou menos 8 anos de idade, ela vai ter 300 milhões de alvéolos. Então, é até questão de concurso. Quando a gente pergunta assim, até que idade vai o nível de desenvolvimento do sistema respiratório de uma criança? Até os 8 anos de idade. Até os 8 anos de idade ainda temos maturação de novos alvéolos, certo? A árvore traqueobrônquica do recém-nascido e do lactente é altamente complacente no que se diz respeito à via aérea de condução. Isso se dá justamente por quê? Por conta do conteúdo cartilaginoso, né? Lembra que a gente falou no slide anterior? Essas vias aéreas, elas são mais cartilaginosas, têm uma maior tendência a colabamento, mas, consequentemente, ela vai ser também mais complacente, tá? E isso vai dar um maior risco para os colapsos, né, dessa região, justamente por conta desse baixo suporte. Então, a baixa quantidade de fibras elásticas associadas à relativa fraqueza de suporte cartilaginoso aqui, nessa região, pode favorecer justamente essa compressão dinâmica, tá? Por isso também que muitas vezes podemos ouvir o barulho de estridor. Todo mundo conhece o estridor? O estridor é muito comumente observado em pacientes que foram entubados por muito tempo e passaram por um processo de desmame difícil, né, de extubação difícil. Então, essa via aérea, ela tem uma maior tendência a colabar com um processo inflamatório acontecendo naquela região. A gente vai diminuir também a passagem do fluxo aéreo e aí a gente vai acabar ouvindo, né, esse barulho de estridor, que é mais ou menos assim, ó. A gente observa o bebezinho fazendo esforço e fazendo também esse barulho. Então, o estridor é tido como um som respiratório conduzido pela passagem de ar de forma turbilhonada em uma via aérea que está muito estreita. Nesse caso do exemplo, essa via aérea ela vai estar mais estreita, por quê? Por conta do processo inflamatório decorrente do longo período de intubação. E aí,
temos também uma outra particularidade. Veja, todas essas particularidades que estamos falando até aqui são de bebezinhos saudáveis, certo, gente? Então, a gente nem começou a falar ainda desse bebê quando está com bronquiolite. Então, os bebês saudáveis, eles já têm essas particularidades, essas desvantagens, né, anatomofisiológicas. Então, um outro fator, vamos rememorar agora lá de anatomia, do primeiro período, quando a gente estudou sobre isso, é a ventilação colateral. Quem aí lembra de ventilação colateral, gente? Podem se acusar no chat. Ninguém lembra? Então vamos relembrar. Ventilação colateral nada mais é do que a passagem de ar por meio de estruturas adjacentes, certo? Todos nós adultos apresentamos todas essas três ventilações colaterais. Professora, quais são essas três ventilações? Temos o canal de Martin, o canal de Lambert e os poros de Crohn, tá? Ó, aqui em vermelho ou em laranjinha, nós vamos ver o canal de Martin. O canal de Martin, ele vai ligar os bronquíolos, certo? Então, vai ser uma comunicação entre bronquíolo e bronquíolo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o ponteiro. Ponteiro, aqui. Pronto. Ó, vai ser a comunicação entre um bronquíolo e o outro bronquíolo. Já quando falamos de canal de Lambert, aqui representado em amarelo, vai ser a comunicação entre um bronquíolo e o alvéolo, certo? E quando falamos dos poros de Crohn, temos a comunicação entre um alvéolo e o outro alvéolo. Tá, mas qual é a importância dessa ventilação colateral? Gente, se temos um processo de obstrução aqui, vamos supor que por um processo inflamatório ou por um processo de secreção, o que é que vai acontecer? Esse alvéolo 1, ele não vai conseguir ser bem ventilado pela via de fato, né? Que é pelo bronquíolo aqui principal. Mas nós, adultos, conseguimos manter esse alvéolo aerado por meio dessas ventilações colaterais, tá? Então, tanto pelo canal de Marte, quanto pelo canal de Lambert, quanto pelos poros de Crohn. O que é que acontece no recém-nascido? Ele tem esses números muito baixos ou até mesmo ausentes, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse alvéolo, ele vai ter uma tendência maior a fechar, né? Por quê? Porque a única via de fato é essa aqui. Então, o que que aconteceria aqui, ó? Não teria essa passagem de ar. Se eu não tenho essas passagens de ar, logo esse alvéolo ele não vai conseguir ser ventilado, certo? Só apagar aqui. A gente Além disso, um outro fator importante é a lei de Poisier. O que é que acontece? O que é que essa lei fala para a gente? Essa lei fala que a resistência ao fluxo aéreo é inversamente proporcional à quarta potência do raio da via aérea. Professora do céu, não entendi nada. Vamos entender agora. Veja, gente, primeiro eu quero que todos vocês fechem os olhos. E imaginem que vocês estão correndo de um enxame de abelhas, certo? Tá lá, todo mundo correndo de um enxame de abelhas. E a professora tá ali na frente de vocês com dois canudos. Vocês precisam desses canudos para mergulhar na água e conseguir respirar embaixo d'água para fugir do enxame de abelha, certo? Então, eu tenho um canudo do Bob's e eu tenho um canudo de Coca-Cola. Qual dos dois canudos vocês escolheriam? O canudo do Bob's para respirar embaixo d'água ou o canudo de Coca-Cola? E aí? Do Bob's, né? Justamente.
voltar para cá. Justamente. Por que vocês escolheriam o canudo do Bob's? Porque com o canudo do Bob's, vocês conseguem respirar mais facilmente embaixo d'água. O que é que acontece? Qual o raio maior? Do canudo do Bob's ou daquele canudinho de Coca-Cola? O raio maior é do canudo do Bob's. Então, quanto maior o raio, maior o fluxo aéreo que vai passar por ali. Então, mais fácil vai ser respirar. É justamente isso que essa lei fala para a gente, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Só voltar a imagem. Pronto. Então, ó, ele está dizendo que a resistência à passagem do fluxo aéreo é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Isso quer dizer que quanto maior o raio, menor será a resistência. Quanto menor a resistência, maior vai ser o raio, certo? Então, quando comparamos aqui a traqueia de um adulto com a traqueia de um lactente, vemos que a traqueia de um adulto tem um raio maior. Logo, a resistência à passagem das vias aéreas de um adulto é menor, certo, gente? Então, temos muitas vezes pequenos espessamentos da mucosa na via aérea da criança que levam a grandes aumentos da resistência ao fluxo aéreo. E a gente vai ver que no caso bronquiolite é uma doença que é caracterizada justamente pela obstrução, vai ter uma resistência ainda aumentada por conta do processo inflamatório e infeccioso que está acontecendo naquela região dos bronquíolos, certo? Com relação à lei de Poiseuille, deu para entender, gente, como é que funciona? Aqui eu trouxe só para vocês verem como se comporta uma via aérea, né? Um bronquíolo, por exemplo, com um processo de edema, um processo inflamatório. Aqui, ó, vocês podem perceber que quando eu tenho um processo inflamatório, eu diminuo muito a luz de passagem aérea naquela região. Mas, no adulto, essa luz ela não é tão acometida quando comparado ao de uma criança, certo? Tá dando para acompanhar, meninas? Tudo certinho? Agora, a gente vai entrar nas desvantagens biomecânicas. Sim, obrigada. Ótimo. Porque, é isso, ótimo. Obrigada, meninas. Como eu não estou me vendo, não estou vendo vocês, aí eu sempre vou estar pedindo esse feedback, tá? Durante a aula. Então, agora a gente vai para as desvantagens biomecânicas, né? A gente já entendeu um pouquinho das particularidades anatomofisiológicas do nosso recém-nascido. Agora vamos para as desvantagens biomecânicas. O conhecimento adequado da mecânica respiratória desses pacientes levará toda a equipe que atua junto à criança a alcançar conduta terapêutica excelente, respeitando assim todas as suas peculiaridades, tá? Então, inicialmente, vamos só revisar aqui o conceito de elastância e de complacência. Meninas, não confundam. Elastância é aquela tendência que o órgão tem de retornar ao tamanho original. Então, por exemplo, um elástico. Quando a gente puxa o elástico e solta, ele faz o quê? Volta, né? Então, esse é o princípio da elastância. Ele vai ter essa tendência de se distender, no entanto, ele tem a capacidade de retomar o seu tamanho original, certo? Já a complacência é a alteração do volume pulmonar decorrente da diferença de pressão. Então, é o quanto de pressão que eu preciso fazer para que aumente o volume daquela região. Então, por exemplo, se eu tenho um pulmão muito complacente, esse pulmão ele vai precisar de pouquinha pressão para eu conseguir gerar um volume muito bom, certo?
um pulmão que é pouco complacente, que a gente diz que é um pulmão rígido, um pulmão duro, o que é que vai acontecer? A gente vai precisar de muita pressão para conseguir uma pequena variação de volume, tá? Então, não confundam esses dois conceitos. Aqui eu trouxe a curva de Sterese para a gente entender. Lá vem professora com esses nomes difíceis, né? Gente, só revisando, o que é a curva de Sterese? Nada mais é do que a diferença entre as curvas inspiratórias e expiratórias. Veja, esse gráfico aqui, nós temos as duas curvas, inspiratórias e expiratórias, certo? E temos dois pulmões diferentes. Aqui eu tenho o pulmão de um recém-nascido normal e aqui eu tenho um pulmão de um recém-nascido com SDR, tá? Então, o que é que acontece? A SDR é uma doença que é muito comum pela baixa complacência desse pulmãozinho do nosso recém-nascido. Então, se eu tenho uma baixa complacência, eu vou precisar de quê? Ó, de muita pressão aqui, muita pressão, para fazer um volume pequenininho, certo? Então, esse pulmão aqui, ele é um pulmão pouco complacente, é um pulmão rígido. Agora, vamos para essa segunda curva. Essa segunda curva, a gente pode observar que eu preciso de muito menos pressão, ó, muito menos pressão, para gerar uma variação de volume muito boa, né? Então, nessas duas curvas, eu posso dizer que esse primeiro bebê, ele tem um pulmão bem complacente, e esse segundo bebê, ele tem um pulmão pouco complacente, certo? Na vida intrauterina, a alveolização ela tem início entre a 24ª e a 28ª semana de gestação, e é a fase final do desenvolvimento fetal, determinando por volta da 32ª semana de gestação. Professora, por que é importante que a gente saiba disso? Veja, gente, se eu tenho um bebezinho que ele nasceu mais ou menos com 24 semanas, certo? É um prematurinho extremo, que a gente chama. Esse bebê prematuro extremo, com 24 semanas, ele nasceu aqui, ó, entre a fase canalicular e a fase sacular, certo? No entanto, quando falamos de surfactante, o que é surfactante? Surfactante nada mais é do que um líquido que favorece a melhora da complacência pulmonar desse paciente. Ele vai diminuir a tensão superficial, ou seja, vai deixar este alvéolo menos tenso, certo? E vai favorecer a distensibilidade desse alvéolo, né? A complacência desse alvéolo. Então, se esse bebezinho ele nasceu aqui, eu nem tenho, ó, produção de surfactante ainda. Então, eu sei que esse bebê, ele provavelmente vai ter um pulmão mais rígido e muito provavelmente ele vai ser incompatível com a vida. Por quê? Porque, claro que vai mudar de referência para referência, mas um bebezinho aqui entre 22, 23 semanas ainda nem tem os sóculos, quem dirá os alvéolos. Então, se eu não tenho alvéolo, eu consigo ventilar o meu paciente? Eu consigo fazer troca gasosa? Não consigo, certo, gente? Então, aqui é uma das referências, certo? Muitas vezes nós observamos diferenciação realmente de um bebê para outro. Já tem relatos de bebês de 24 a 25 semanas que realmente sobreviveram, justamente por isso, porque em algumas crianças vai acontecer um pouco antes, né? Essa produção de surfactante, essa fase sacular. Mas, em geral, é o que a gente espera. Por exemplo, se eu tenho um bebezinho de 23 semanas, eu já sei que o prognóstico desse bebê vai ser reservado, tá? Então, quando eu tenho o surfactante, eu tenho uma menor tensão superficial e eu garanto, assim, uma melhor complacência pulmonar quando comparado ao alvéolo que não tem surfactante. Então, a síntese do surfactante, ela ocorre no retículo endoplasmático entre a 24ª e a 28ª semana e é produzida pelos pneumócitos tipo 2, tá? E o surfactante, ele vai ser justamente responsável pela melhora, né, da complacência desse pulmão, pela redução da tensão superficial nessa região, tá? E é por isso que nós vemos tantas vezes um bebezinho com atelectasia. Por quê?
Porque esse pulmãozinho, ele já tem uma dificuldade maior de complacência, né? Muitas vezes esse bebê, ele nasceu prematuro, tem menos surfactante disponível. Então, ele tem uma tendência maior a ter colabamento desses alvéolos. Além disso, nós vimos que as vias aéreas são menores, né? Tem 4 vezes mais resistência quando comparado ao adulto, quando a gente fala de cavidade nasal. Além disso, a gente viu que as vias aéreas mais inferiores, elas são mais cartilaginosas, tem uma tendência maior também à flexão da cabeça. Então, existem diversos fatores que vão favorecer o quê? A redução da passagem de fluxo aéreo e, consequentemente, também a anatomia alveolar imatura. O interstício pulmonar com pouca elastina e, muitas vezes, a ausência ou redução de surfactante vão favorecer esse colapso alveolar e, consequentemente, vão favorecer também a atelectasia, tá? Por isso que, quando a gente olha o raio-x de um recém-nascido, por exemplo, geralmente é aquele hemitórax todo abolido, diferente de adulto. Adulto a gente vê ali, né? Ah, tá com a telectasia mais em ápice, tem com a telectasia ali mais em terço inferior, uma telectasia lobar. Não, em recém-nascido, geralmente, quando tem a telectasia, é de hemitórax completo. Por quê? Porque a gente não tem aquelas comunicações, né? A gente também tem uma predisposição maior a uma menor complacência. Então, tudo isso vai favorecer esse apagamento, né? Essa atelectasia. Uma outra desvantagem biomecânica. No RN, as costelas elas são altamente cartilaginosas e encontram-se em uma posição praticamente perpendicular à coluna vertebral, ou seja, em uma posição mais horizontalizada. Então, quando a gente fala de um recém-nascido, quando comparado ao adulto, essas costelas elas são mais horizontalizadas e esse tórax geralmente é em formato de sino, certo? Se essas últimas costelas, elas também são horizontalizadas, consequentemente, como vai ser o nosso diafragma? Também mais aplanado. Por quê? Porque o nosso diafragma, ele vai se inserir lá na lombar e vai também ter sua origem nas últimas costelas. Então, se essas últimas costelas estão posicionadas de forma retificada, o nosso diafragma também vai ficar mais aplanado. Então, os arcos costais cartilaginosos e pouco mineralizados conferem alta complacência à parede torácica. Gente, ponto importante, não confundam, certo? A gente vai ter baixa complacência de parênquima pulmonar, a nível alveolar, né? Então, a nível alveolar, quando eu comparo o pulmão de um recém-nascido e o pulmão de um adulto, o que é que vai acontecer? Eu tenho baixa complacência. Mas quando eu falo do tórax do meu recém-nascido, eu tenho uma alta complacência, porque esse tórax ele vai ser ainda mais cartilaginoso, ainda a estrutura óssea não está completamente formada. Então, eu vou ter baixa complacência de parênquima, baixa complacência pulmonar e uma alta complacência torácica, certo? E o gradil costal horizontalizado confere formato mais arredondado, altera a relação comprimento e tensão do músculo intercostal e diafragmático, tá? Isso vai favorecer o quê? Uma redução da zona de aposição diafragmática, um comprometimento da força muscular, por quê? Porque esse diafragma ele está mais retificado, comprometimento da estabilidade da parede torácica, fazendo com que hajam distorções e assincronias durante os movimentos respiratórios. Por isso que os bebezinhos eles respiram de forma assincrônica. É um dos motivos, na verdade, para isso, certo? Vamos agora lembrar das aulas de biomecânica lá, acho que no 4º período. Nós sabemos que temos 2 movimentos respiratórios. Temos os movimentos de braço de bomba e temos os movimentos de alça de balde, certo? Vamos relembrar esses conceitos. Quando eu falo do movimento de braço de bomba, eu falo da minha expansibilidade antero-posterior, certo? É esse movimento aqui, ó. Antero
posterior. Já o movimento de braço de balde é o movimento de expansão lateral, tá? Nós adultos e pacientes pediátricos vão ter os dois movimentos. No entanto, quando nós falamos do nosso recém-nascido, nós temos o movimento de alça de balde reduzido. Por quê? Porque ele já tem as últimas costelas mais horizontalizadas. Então, se essas últimas costelas estão mais horizontalizadas, ele não vai ter tanto movimento lateral. Ele vai acabar compensando no movimento de braço de bomba, tá? Além disso, quando pensamos no sistema nervoso desse bebê, o sistema nervoso central, ele ainda é imaturo. Se temos um sistema nervoso central ainda imaturo, temos também algumas consequências, né? Como, por exemplo, o aumento dos inibidores reflexos, uma menor resposta à hipercapnia e uma tendência a uma depressão hipóxica. Por isso que com recém-nascido, por exemplo, a gente olha lá na saturação. Ele tá lindo, maravilhoso, saturando 96. A gente olha para o lado, quando vê de novo, o bebê de repente está com a saturação de 70. Chega que o menino está com cianose, né? Então, na prática, isso acontece por quê? Porque existe essa imaturidade do sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma menor resposta à hipercapnia, o organismo desse bebê ele vai demorar mais tempo para identificar uma hipercapnia, para identificar uma hipóxia, tá? E aí, diferente do adulto, essa compensação acaba demorando mais. Por isso que tem uma desaturação tão rápida, né? Uma queda de saturação tão rápida. Certo? Então, quando falamos da capacidade residual funcional, gente, é aquele ar que fica, né, nos nossos pulmões no final de uma expiração, tá? Então, quando eu inspirei, expirei, aquele ar que fica dentro dos nossos pulmões, que evita o colabamento dos nossos alvéolos, nós chamamos de capacidade residual funcional. Então, nos nossos bebezinhos, essa capacidade residual funcional é mais baixa, sendo ali mais ou menos 15% do volume. Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de ar que fica ao final da expiração dentro dos alvéolos é bem pequenininho. Por isso, também se tem uma tendência maior a colabamento desses alvéolos no nosso recém-nascido, tá? Uma outra desvantagem, na verdade, não vou nem dizer desvantagem, vou dizer particularidade, certo? É que o diafragma do RN, ele é composto por menos de 10% de fibras do tipo 1. Vamos relembrar também esse conceito? Vamos lá. Temos dois tipos de fibras musculares. As fibras musculares do tipo 1 e temos as fibras musculares do tipo 2. As fibras musculares do tipo 1 são as fibras vermelhas. Essas fibras, elas são principalmente aeróbicas, ou seja, são aquelas fibras de contração lenta, tá? São fibras que demoram a fadigar, são mais resistentes. E temos as fibras do tipo 2. Então, as fibras do tipo 2, elas são fibras brancas, principalmente anaeróbicas, de rápida produção de ATP, e elas fadigam muito rápido. Gente, no nosso RN, quando a gente vai fazer a análise morfológica do diafragma desses bebês, pasmem, ele só tem 10% de fibras tipo 1, ou seja, 10% é apenas de fibras lentas, tá? Ou seja, todos os outros 90% são de fibras rápidas, que são fibras altamente fadigáveis. Por isso que, quando um bebezinho ele começa a ter um desconforto respiratório, se tem um aumento do trabalho respiratório, ele tende a fadigar muito rápido. Por quê? Porque a maioria das fibras dele não são resistentes à fadiga, tá? Então, aqui, só a título de curiosidade, falando da quantidade de fibras do tipo 1, né? Em RN para termos, geralmente é esses 10% que foi mencionado. RNs termos, aí ele já tem mais ou menos 25% do seu diafragma de fibras do tipo 1. E em crianças ali de 2 anos, mais ou menos, já temos cerca de 55% das fibras do tipo 1. Então, existe essa melhoria, né? Esse aumento
Aumento não, né? Mas esse desenvolvimento das fibras, tá? Então, em geral, nós vimos que os recém-nascidos, eles têm uma série de desvantagens biomecânicas. Isso tudo vai favorecer alguns movimentos respiratórios assincrônicos, como o aumento do trabalho diafragmático, o aumento do trabalho respiratório, o aumento do gasto energético e uma redução da capacidade residual funcional. Tudo isso pode culminar no quê? No aumento do esforço do nosso paciente, esforço respiratório do nosso paciente.